O nosso tema de hoje é o princípio da incerteza de Heisenberg e as três feridas narcísicas de Freud. Dois pontos, a ciência diante do seu próprio espelho. Então a ideia central é mostrar, eu vou alternando aqui as telas, tá, Israel, pra galera. Tá bom. Quando você for falar, eu volto, eu amplio a sua. A ideia é a gente mostrar pro pessoal que a gente vai falar várias coisas, se Deus quiser, mas a ideia central que me motivou a sugerir esse tema para o Israel e para todos vocês que estão ouvindo é mostrar que a ciência ela tem um limite, né? Por isso que eu falei a ciência diante do seu próprio espelho. Existem temas sobre os quais a ciência ela não pretende falar. Ela não tem a pretensão de tratar de certos temas. Então, esse hangout de hoje, esse vídeo, né, essa live, a ideia é um pouco mostrar que um cara usar a ciência para defender a existência ou a inexistência de Deus é algo que é insensato. Eu costumo comparar isso, Israel, a um dermatologista usar raio-x para querer verificar problemas na pele da pessoa. Ele não vai conseguir enxergar nada, né? Ou você usar o olho nu para tentar enxergar uma fratura num osso, você também não vai enxergar. Então, cada aparelho permite ver certas coisas. A ciência, fazendo assim passando uma proposta, né, de metodologia científica, a ciência ela se pretende a estudar eventos e fatos que são observáveis e que são passíveis de formulação de hipótese e que essas hipóteses possam ser testadas no futuro, né? Aí isso a gente pode pensar em, por exemplo, uma doença. Você investiga, você observa, né, os sintomas, formula uma hipótese das suas causas, tenta buscar uma possível cura, um tratamento, e vai fazendo testes em cima dessas hipóteses para ver se eles são válidos, se eles funcionam, né? Um exemplo bem rudimentar aqui. Ou, se a gente for usar Newton, né? As coisas caem, né? Eu observo isso. Por que caem? Porque o corpo maior atrai o corpo menor, né? Inversamente proporcional à distância e tal. Se eu não estou errado aqui. Então, ele foi testando essa hipótese baseada numa observação que ele fez. Aí tem o método indutivo, tem método dedutivo, mas isso aí não vem muito ao caso. Agora, se a gente pensa em Deus, é algo que eu não posso formular hipótese e testar. Isso está para além da proposta da ciência, né? Aí você pensa, quem poderia tratar desse tema então e tentar propor? Aí é mais a área da filosofia que trata da metafísica, né? A gente pode pensar em ontologia, que é o estudo dos seres que existem, e em epistemologia também, que é como conhecer aquilo que existe, e na própria metafísica, que é pensar aquilo que está para além da mera observação, né? Então, a ideia central é essa. Por isso que eu selecionei o princípio da incerteza do Heisenberg, porque ao propor isso, ele mostra que a ciência ela funciona com base em incertezas também. Não são verdades que são sólidas e inquestionáveis, né? Isso seria o dogma, né? Agora, se a gente pensa com calma também, dentro da própria biologia tem um dogma central da biologia molecular, né? Que ela é do Francis Crick, né? Que foi o cara que descobriu, né, o DNA e tal. Então, assim, é estranho, né, você descobrir que na ciência existe uma hierarquia de verdades e essas hierarquias começam em hipóteses, evoluem para teorias, chegam até leis e podem chegar até dogmas, né? Que o Francis Crick ganhou o prêmio Nobel, né, em cima desse dogma central da biologia molecular, que, a grosso modo, trata da questão do DNA, do RNA, né? Como é que o DNA vai se reproduzindo. Então, a ciência, algumas pessoas tomam a ciência como uma ferramenta para trazer um demérito para a religião. E a ideia é provar que isso é uma proposta meio insana. A gente pensa num Carl Sagan da vida, né, ou no Richard Dawkins, que são biólogos que tentam provar a inexistência de Deus usando da biologia. É uma proposta sem fundamento, né? Então a ideia é um pouco mostrar isso, né? Isso, o Immanuel Kant, né, que é um filósofo alemão, ele já
na obra dele já do século XVI, né, que é a Crítica da Razão Pura, ele mostra muito bem que a ciência trata dos elementos observáveis, né, que ele chama de fenômenon, né, fenômeno, a palavra fenômeno, né, vem de phenen, que é aquilo que você pode observar, mas Deus ele é um assunto que habita na ordem do noumenon. Aí o noumenon, né, vem de nous, no grego, que é o pensamento, né, é algo que é uma investigação da mente, né, do raciocínio, não do método científico. Então, o princípio da incerteza do Heisenberg eu jogo para mostrar que há incertezas na ciência também, entre elas esses universos aí que ela não pretende tratar, e é por isso que o Aldous Huxley, né, que era contemporâneo do Charles Darwin, ele criou o termo agnóstico, né, que significa eu não tenho conhecimento desse assunto e não pretendo ter também, né? Então é mais coerente do que um ateu que usa a ciência para tentar justificar seu ateísmo, ou até do crente também que tenta usar a ciência para provar a existência de Deus, que são movimentos insensatos igualmente, tanto um quanto o outro, né? Mas o que é interessante é isso, né? Você vê pessoas usando de um rigor científico para falar eu não creio em Deus por causa da ciência. Isso é completa insensatez, né? E não foi isso, o Israel, né? O princípio da incerteza, eu vou dizer que ele é uma ferida narcísica, não na humanidade, né? Mas é uma ferida narcísica no ego do cientista enquanto dono de toda a verdade de forma irrestrita, né? O título desse hangout é o princípio da incerteza de Heisenberg e as 3 feridas narcísicas de Freud. 2 pontos, a ciência diante do seu próprio espelho. Eu vou falar rapidamente das 3 feridas narcísicas do Freud, que o Freud chegou numa ideia que é o seguinte: o ser humano ele era muito vaidoso, né? Ele se achava filho de Deus, né? Então dotado de um pensamento quase divino e capacitado para controlar a natureza e tal, né? E ele vai falar que o homem, com certos eventos que aconteceram, ele foi sofrendo golpes nesse ego inflado dele. Esses golpes são essas feridas narcísicas, né? O primeiro golpe é de que a Terra não é o centro do universo, né? Muito menos da galáxia, nem do sistema solar, né? Toda a ideia do heliocentrismo, né, caindo por terra e dando lugar quer dizer, o geocentrismo caindo e dando lugar ao heliocentrismo, que é a Terra não é o centro do sistema solar, é o Sol, né? Então isso foi uma ferida narcísica, segundo Freud, enfraquece esse ego do homem e essa visão enquanto filho de Deus, né, especial porque foi criado por Deus. Depois, a segunda ferida narcísica na visão do Freud é a teoria da evolução de Darwin, né? Dizendo que o homem não foi criado por Deus, ele é meramente evolução da matéria, né? É a geração espontânea, né? Que é uma coisa ridícula, todo mundo sabe que não existe, né? A lei da biogênese mostra que a vida não surge da matéria inanimada, mas se você pega o neodarwinismo e todo o arcabouço das hipóteses que formam a teoria da evolução, você vai ver que a vida começa da matéria inanimada e evolui daí, né? Algo que Pasteur já provou que é loucura já há 300 ou 200 anos, se eu não estou enganado. Então a segunda ferida narcísica seria a teoria da evolução de Darwin. A terceira ferida narcísica é o próprio Freud, né? É a existência do inconsciente. E aí o homem ele não é senhor das suas vontades, ele tem uma parte que ele não controla, onde existem pulsões e instintos que dominam o que ele quer fazer e o que ele deixa de fazer, com a hipótese dele lá do id, o ego e o superego, né? O id é isso, né? Em latim, ego é o eu e o supereu, né? Então, por que eu estou falando de feridas narcísicas, né? O Freud ele traz essas 3 feridas narcísicas, as 3 meio que dando um golpe na visão do homem enquanto filho de Deus, enquanto criatura especial, né? Então as 3 feridas narcísicas do Freud quebram a proposta cristã do homem criado, né, à imagem e semelhança de Deus. Mas agora eu pergunto para ele, o heliocentrismo tudo bem, né? Agora, teoria da evolução é uma teoria, né?
eu não vou absorver isso como verdade, inquestionável. Segundo, a própria ideia do inconsciente freudiano não é uma verdade absoluta e nem pretende ser. Inclusive porque a psicanálise ela não tem a pretensão de ser uma ciência, né? Ela até questiona os fundamentos da ciência e não quer ser uma ciência no sentido estrito. Ou seja, psicanálise não é ciência. Então não é verdade, não tem esse patamar de verdade. São especulações filosóficas, né? Tanto que existe várias linhas psicanalíticas, né? Tem a freudiana, tem a do Lacan, tem a do Jung, né? E tem várias linhas de psicanálise. Então, primeiro, respondendo ao Freud, essas coisas que você acha que me faz não acreditar que eu sou filho de Deus não são verdades inquestionáveis. Então eu pego tudo que você falou e jogo em cima de você mesmo. Por isso que é a ciência diante do seu espelho, ou Freud diante do seu próprio espelho. Os seus fundamentos são tão questionáveis quanto os fundamentos meus que você está duvidando. Então a ideia é essa, né? Não me venha querer dizer que que o meu pensamento é inconsistente, porque se eu aplicar o teu método ao teu pensamento, ele se torna inconsistente da mesma forma. Eu vou dar pode ter ficado meio complexo isso que eu falei, vou dar um exemplo simples. Teve uma época na filosofia, mais na área de epistemologia e lógica, que surgiu um grupo chamado os positivistas lógicos. Os positivistas lógicos, eles tinham uma premissa que era a seguinte: tudo que não pode ser cientificamente comprovado não é verdadeiro. Então esse era o fundamento, né, o princípio do pensamento deles. Só que aí um belo dia chegou um cara e falou assim: tá, o que governa todo o trabalho de vocês é essa premissa de que o que não é cientificamente comprovável não pode ser verdadeiro. Aí ele perguntou: essa frase pode ser cientificamente comprovada? A frase que nada que não é cientificamente comprovado não pode ser verdadeiro? Essa frase, ela subsiste, ela resiste ao próprio método de vocês? Não. Então, todo o trabalho de vocês não faz sentido, né? É igual aquela ideia: não existe verdade absoluta. Perfeito. Inclusive a frase não existe verdade absoluta também não é uma verdade absoluta. Entendeu? Então, meu irmão, simples assim. O cara fala não existe verdade absoluta, eu concordo. E eu já desqualifico a própria frase. Aí o cara fala: o que existe então? Eu falei: cara, enxerga aí, pesquisa e pensa, porque essa frase ela é inconsistente em si mesma. É verdade. A lógica é tão inconsistente, a inconsistência é um fato tão notório, que foi preciso criar a lógica paraconsistente, que é uma lógica que admite a inconsistência. Se a gente pensar a lógica modal, a lógica paraconsistente, a gente vai ver que a própria lógica teve que assumir uma postura mais humilde, falar: até dentro do nosso método, que seria o suprassumo do pensamento, que é a lógica, né? Até o nosso modo de trabalhar é inconsistente também. Ele tem inconsistências. Então eles tiveram que criar uma filosofia lógica para tentar dar conta da inconsistência. E é muito legal a lógica paraconsistente, que um dos pais dela é o brasileiro Newton da Costa, né? Então, nesse aspecto é interessante, mas é uma lógica mais humilde do que aquela lógica formal, tradicional, aristotélica que a gente tinha. Então, a história, a ciência, a filosofia, a biologia, a física, a galera que quanto mais conhecimento o cara tem, eu entendo, mais humilde a postura fica. Porque você sabe que você não está lidando com dogmas nem com verdade absoluta. E esse é um movimento, terminando a minha fala aqui, que a gente vê no filme do Doutor Estranho. Que o Doutor Estranho, ele é um dos maiores cirurgiões que tem, e ele passa por um acidente, ele entra num conflito existencial, e ele obviamente não acreditava em nada para além da ciência, e ele descobre que existe muita coisa além, e o que está além é muito mais real e presente do que até o que ele acreditava ser o mundo da ciência. Então, esse deslocamento dentro da cabeça do Dr. Stephen Strange é um deslocamento muito legal, que eu passei por ele, eu creio que o Israel passou também. Então, o filme ele leva esse... Eu me identifiquei muito com esse transpor dele, né? Do doutor que achava que sabia de tudo, de repente vê que não sabe nada, que tem que voltar ao zero para aprender tudo de novo, né?